vale lembrar aqui, aliás, é por isso que eu falo o seguinte, quando você entra na Wikipedia, eles pedem dinheiro para você ajudar a financiar isso. Não deem! Isso aí. Não deem dinheiro para essa plataforma que só doutrina. Olha, vale lembrar aqui, aliás, é por isso que eu falo o seguinte, quando você entra na Wikipedia, eles pedem dinheiro para você ajudar a financiar isso. Não deem! Isso aí. Não deem dinheiro para essa plataforma que só doutrina. Vou dar um exemplo. Eu não estou pedindo nada, não fiz nada, mas eu estava em Porto Alegre e conversei com uma pessoa que tentou fazer um verbete com o meu nome na Wikipedia. Aí não dá por falta de relevância. Mas olhando o Demore tem. É verdade. Gabriela Prioli, você acha? Por que eu não tenho? Porque eu sou de direita. É só se eu fosse de esquerda, eu teria. A Revista Oeste, por exemplo, no último ano foram 4 tentativas de tentar derrubar o verbete da Revista Oeste como veículo de imprensa. E aqui tem, né, o Demore na Wikipedia, né? Wikiloves Maranhão, né, eles pedem dinheiro, tem aqui, é jornalista de 44 anos, a carreira dele, né? Ele foi editor da plataforma Medium, de esquerda, editor da Piauí, esquerdíssima, né? Ele foi do Intercept Brasil, do Glenn Greenwald. Ele hoje faz parte da TV Brasil, da TV Lula. Em setembro de 2023 foi contratado pela EBC, né? Foi contratado pela TV Brasil para comandar o talk show Dando a Real com Demore. Demore mesmo. O que ele está dando, hein? Demore mesmo. Porque eles demoram para entender o Funcionário do Lula! Pois é. Funcionário do Lula! Você que está em casa, ouvindo ele chamar a Michele de atriz de encenação bíblica vagabunda, você paga o salário deste vagabundo! Desculpa, Guta. Que além de tudo é burro. Além de tudo é burro. Demora para entender o que está acontecendo e é burro. Por quê? Primeiro, eles não tiram o Bolsonaro da pauta. Eles não tiram o Bolsonaro da pauta. Já começa por aí. Quem não tinha visto o vídeo, viu. Isso mesmo. Quem não sabia do vídeo, viu. Então, assim, eles são muito burros. Além disso, você cria também uma empatia pelo ex-presidente de quem não a tinha. Porque existem aqueles ideológicos radicais ou aqueles que ganham alguma coisa com a esquerda, com esse partidarismo. Então, com essas pessoas não tem esperança, não tem o que fazer. Mas existem aquelas pessoas que tinham alguma antipatia pelo ex-presidente, que não gostavam do jeito que ele falava, do jeito que ele se comunicava, enfim, tem essas pessoas. Só que até essas pessoas estão vendo o que estão fazendo com ele. Desde 2019. Ali a gente pode pontuar com o inquérito das fake news. Então, assim, não tem como negar a perseguição política, os ataques, muitas injustiças que são feitas. E uma coisa dessa, isso é muito baixo. Isso é pra gente ver que esse pessoal, eles não têm limite. Eles não têm limite, eles são muito baixos. Mas eles são, além de tudo, burros. Não tiram o Bolsonaro da pauta e ainda atraem a empatia daqueles que tinham alguma antipatia pelo presidente, pelo ex-presidente. E 2026 está logo aí. Professor Suano. Temos que agradecer esse jornalista, não sei como é que pode dizer. Jornalista. Jornalista ou jornalista. Não, ele é porque ele é cis. Ele é cis. Ele é branco, hétero, cis. Não sei se é hétero, mas é possível branco, isso no grupo. Mas veja, é interessante, o Cláudio, ele explicou a cena da Michele, que não tem nada a ver de cena bíblica, é só uma questão de um carinho e a forma como fazer o cuidado do seu marido. Olha, é espetacular isso. Por quê? Porque é algo que eles não explicam, porque eles já fazem uma comparação. E quando a Janaína disse, é um desrespeito... Boa mesmo é a Janja! Boa é muito louca na zona portuária do Rio de Janeiro, lá no G20, gritando fuck you! Isso que é bonito!
Mas esse é o padrão, é a vibração espiritual deles, então eles vão achar legal Vibração isso. já é com a Cláudia Raia. É mesmo. Mas quando você falou do catolicismo como católico, é interessante para ver como esse indivíduo, eu não sei nem que nível de jornalismo ele tem, mas pelo menos em termos de cultura e erudição ele não tem nenhuma, porque ele não entende a mensagem do cristianismo. Ele dizer que Jesus Cristo viria aqui para dar um pau, cagar de pau a essa gente, porque ele fez isso, ele não entendeu o sentido da crucificação. Significa que ele não entende a mensagem de Cristo. Ele não entende porque Cristo diz que ele é o caminho e se configura como o caminho, porque é a retirada da violência do processo de relações humanas. Então ele não entende a mensagem, logo ele não entende do catolicismo, muito menos do cristianismo, né? Ele não entende de nada. Mas ele está lá, como o Pavelato disse, é um cara que está trazendo o ódio para o cenário, que é o cenário natural da esquerda. A esquerda precisa ter uma sociedade dividida e odiada porque eles raciocinam em termos da luta de classe. Então eles precisam ter o ódio constante ali. Quando você disse, eu falei que genial, o Thiago Leifert, uma vez ele fez uma crítica à Rede Globo, chamou a direção da Rede Globo inteira de estúpida, porque ele disse assim, os caras passam o dia inteiro falando mal do Bolsonaro. Em termos de publicidade, isso é um show, porque o cara não pagou centavo e todo mundo tá vendo o nome dele. Exatamente. Não, por isso que eu digo, muito obrigado, seu jovem energúmeno, tá? É isso, muito obrigado, porque eles continuam fazendo, e queira ou não queira, o que a sociedade inteira vai fazer. Primeiro, algumas pessoas vão dizer, nossa, que atuação, ela não estava atuando. Talvez ele esteja acostumado a lidar com mulheres, esposas, namoradas que atuam, tá? Mas isso não é problema nosso, talvez seja o problema da vida pessoal dele, e eu não vou desrespeitá-lo tanto quanto ele desrespeitou a família do presidente Bolsonaro. Ponto. Mas talvez ela não estava atuando. Mas o fato dele ter falado isso, as pessoas vão olhar e elas vão lá atrás e vão dizer, pô, mas não é possível que esse cara não entendeu, e muito obrigado por ter mostrado a dedicação de uma esposa em relação ao seu marido. Ele é casado, ó. Ele é casado, tem o nome da conja, como diz o Moro, tem o nome da conja aqui na Wikipedia, Ana Maria Legori, religião agnóstico, está aqui na... O agnóstico é uma forma... o agnóstico é uma forma como ateu, que não tem peito suficiente para dizer que é ateu. Eu não sou agnóstico. Normalmente é assim. E funcionário público do governo Lula. Agora, o me assusta ver um indivíduo como esse. Qual é a relevância que esta pessoa tem para a história, para o jornalismo, para a comunicação, para a cultura, para o que quer que seja, para ter um verbete na Wikipédia? Qual é a relevância que ele tem? Nenhuma, mas tem. Inclusive dizendo o nome da esposa, qual é a família que tem. Esse cara não tem relevância nenhuma, mas está lá o verbete. Cara, é até muito bom, deixa eu falar uma coisa para ele. É interessante o senhor falar tudo da sua vida, já que o senhor não tem nenhuma pretensão, não sei se tem pretensão política, quer que seja, porque quanto mais informações o senhor revela para todos, mais as pessoas saberão quem o senhor é. Se o senhor não tem capacidade de ir além ou não quer fazer política, fique sabendo que aí se vai ascender até um determinado ponto o conhecimento sobre quem o senhor é, e o senhor me parece que não é ninguém, cada vez vai trazer mais capacidade de lhe derrotar. Além de tudo, é um otário estratégico. E eu fiquei realmente espantado, porque isso aí para mim é isso é ultrapassar os limites da crítica. Isso é ultrapassar os limites da crítica. Sabe por quê? Ele tentou dar um ar de futurólogo político, de cientista político, para falar, não, isso foi um lançamento da Michele Bolsonaro como candidata. Mas ela já tinha sido cogitada para tal quando ele estava bem. Aliás, pesquisas de intenção de voto já mostravam a Michele. Aliás, eu afirmo aqui, na qualidade de jornalista, que uma chapa com a Michele, inclusive como vice, é capaz de ganhar a eleição. Então não precisa ter lava-pés, não precisa de semiótica, meu filho. Mostra-se que se é jornalista é muito mal informado. Porque agora que ele descobriu que a Michele é presidenciável. Agora, nesse momento... Instituto Conhecimento Liberta, aqui, conhecimento do quê? Ele deu um furo. Ele deu um furo. Não posso falar isso aí. Pra vir com semiótica barata pra cima de Moá, querido.
Semiótica barata. Ah, para ela conquistar o público evangélico. Ela precisa conquistar o público evangélico? Não. Não. Ela não precisa! Ela domina o público evangélico. Quem precisa fazer semiótica para provar que vale alguma coisa é a sua primeira dama. A Janjona. A Janjona. Gastona. Olha, é triste uma coisa dessa. É revoltante. É revoltante. Ainda mais conhecendo o casal pessoalmente. É revoltante. Exato. Ainda mais sabendo do que o presidente Jair Bolsonaro está passando. Ainda mais acompanhando o caso dele todo santo dia. Aí vi um filho de uma rapariga falar que eles estão encenando uma cena bíblica vagabunda. Isso é demais. Isso é discurso de ódio. E não só discurso de ódio. Podia ser chamado até de discurso racista, porque revela um preconceito religioso. Sim. É patente o preconceito religioso. Ainda mais vindo de um agnóstico. Porque ele não tem credencial para discutir teologia. Não tem. O cara é agnóstico. Aí ele vem falar que Jesus... Em quem? No qual ele não crê? Não acredita. No qual ele não crê. Se viesse para o mundo seria para cagar. Essa é a expressão dele. Em gente da laia do Bolsonaro. É um absurdo. É um absurdo. Alguém quer falar mais alguma coisa do Demore desse caso? Podemos passar para a próxima pauta. Eu ia fazer só referência Faça, ao inciso 43 e 44. Sim. Estava inclusive aberto aqui, né? Eles estão analisando, obviamente, esse ex-ministro, que diz assim, Pavinato, 43, a lei considerará... Só para regular aqui que as pessoas estão nesse caso, eu comentei que o ICL, que é onde este demônio fez a live, este demônio que também faz programa lá em Brasília, na IBC, na TV Lula, né, ele faz programa ali no ICL também. Então ele se vende para a ICL e se vende para o governo Lula. Se vende para o governo Lula. Aliás, Congresso de maioria conservadora, chame esse sujeito para prestar esclarecimento. Ele é funcionário público. Ele trabalha numa estatal. Vale muito chamar. Vale demais a pena chamar. Tá aí uma dica para vocês fazerem assim que voltarem da Páscoa. Tá? Apurar um possível desvio de finalidade, né, das suas sim, funções. sim. Pode ser funcionário de uma estatal e trabalhar por um instituto? Remunerado? De uma forma remunerada? Ah, eu já não sei. Aí já foge as minhas... Porque se ele é funcionário público... Não, mas ele é apresentador, né? Deve ser terceirizado. Deve ser igual a Vera Magalhães aqui na cultura, sabe? Porque... CTS é autônomo. Compreende? Mas, como presta serviço para estatal, poderia ser chamado. E aí o Cláudio, ele vai falar, porque o Celso de Mello, ex-ministro do STF, escreveu um artigo se fosse imprimir, daria umas 40 páginas e 37 minutos de perda de tempo. E esse artigo ele inventa porque que a anistia é inconstitucional. E aí eu falei que ela não é inconstitucional porque a constitucionalidade da anistia, aliás, a inconstitucionalidade da anistia, ela está nos casos que a própria Constituição prevê. E eu mencionei os incisos do artigo 5 e do artigo 5º e o Cláudio ele acabou de achá-los. Isso, eles estão fazendo a interpretação, uma interpretação que não faz o menor sentido. Então eu vou ler, Pavinato, porque você sempre diz aqui, né? Se você não for ignorante, souber ler e não for mau caráter, você vai conseguir entender isso de primeira, né? O inciso 43 diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Ok, nenhum dos crimes que estão sendo investigados, denunciados, processados e julgados
se enquadram neste inciso. Aí o 44 diz só isso. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então eles estão aludindo que a interpretação que deve ser feita nesses dois incisos são juntas. Não pode. Não pode, porque o mesmo artigo 5º da Constituição, você sabe disso, diz que o princípio da legalidade em matéria penal, ela é estrita. Você não pode fazer analogia. Não pode. Não pode. E a anistia é matéria de direito penal. Não pode. É inconstitucional. Enfim, mas eles fazem ginástica para tudo. Eu comentei aqui na semana passada, no dia 11, o acórdão que aceitou a denúncia contra o Bolsonaro e outros 7. E mostrei aqui. A decisão deles diz que respeita a lei, vai contra a lei e não se explica por como é que respeita a lei contrariando a lei. É uma vergonha. É uma vergonha. Outra vergonha. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.